para o pagamento da parcela final do 13º salário, que é uma obrigação legal por fazer parte das empresas. Para quem ainda não recebeu, o que fazer? Juliana Santos está de volta ao vivo. Então, Juliana, quais são as orientações? Problema, viu, Renata? Para o empregador que não realizou o pagamento da segunda parcela do 13º salário, existem casos de empresas que não pagaram nem a primeira parcela ainda. Então, o empregador pode ficar em dúvidas, né, do que fazer nesse momento, a quem procurar, como recorrer, até porque é um direito legal previsto aí nas leis trabalhistas. E o pagamento da segunda parcela deveria ser feito até a última sexta-feira. Eu conversei com o Efigênio Medeiros, que é advogado trabalhista. Ele tirou todas as dúvidas sobre isso e passou orientações importantes do que esse funcionário precisa fazer a partir de agora. Vamos acompanhar. Efigênio Medeiros, advogado trabalhista. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. O pagamento do 13º salário é uma obrigação legal das empresas que devem depositar as parcelas até datas específicas. O que acontece, doutor Efigênio, se o empregado, né, esse prazo já encerrou, mas o que acontece se o empregado não recebeu a parcela do 13º salário? Bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. O 13º, como todos sabem, é um dos principais benefícios trabalhistas do país, né? Ele existe duas datas de obrigação do empregador para com o trabalhador. A primeira da primeira parcela e a última parcela que se venceu na última sexta-feira, dia 20, né? É um benefício pago a todos os trabalhadores que estejam com carteira de trabalho assinada, aquele que está em afastamento através do INSS, esse direito a receber, e esse prazo final ele findou na última sexta-feira, dia 20. Né? Então, a gente sempre orienta ao trabalhador para que ele procure a empresa se não tiver recebido, né? Era sexta-feira, hoje é a segunda-feira, a gente procure ver o que foi que houve, se vai haver o pagamento, né? Porque o que é que acontece com relação ao não pagamento, a penalidade? Essa penalidade ela é direcionada ao empregador, à empresa, né? Não existe na legislação trabalhista uma previsão de multa e juros em favor do trabalhador, mas uma multa administrativa, que a lei prevê, uma multa hoje ela está em torno de R$ 170,25 por cada trabalhador, né? Frisando que é importante, que esse valor ele não é direcionado ao trabalhador, é um valor que vai para o Ministério do Trabalho e vai para o fundo, para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então é sempre importante o trabalhador ele procurar a empresa para solucionar e receber esse valor, porque não existe uma multa direcionada ao trabalhador. A não ser, sim, se por esse motivo o trabalhador vier a sair da empresa, ele não recebeu o 13º, então quando a empresa for condenada em uma ação trabalhista, ele passa a receber aquele valor com juro e correção monetária. Existe alguma penalidade caso esse pagamento seja feito com atraso? Também não, Juliana, não existe uma penalidade, né? O trabalhador vai receber aquele valor sem acréscimo de juro nem correção monetária. Como eu falei, o que existe é uma penalidade do Ministério do Trabalho contra a empresa, né? A empresa sim vai ser multada, com detalhe, se essa empresa tiver sido a segunda vez que ela está sendo fiscalizada, essa multa, em vez de R$ 170, ela dobra, tá certo? Mas diretamente para o trabalhador não existe, para o empregador não existe uma penalidade em favor do trabalhador, é importante dizer isso. Por isso que nós sempre orientamos, procurar o departamento pessoal da empresa, conversar, mediar para que se receba esse valor. É importante frisar também, Juliano, e aos ouvintes da Rádio Cidade, que esse valor da segunda parcela, que deveria ter sido pago até a última sexta-feira, ela sempre é um valor que ele é menor em relação à primeira parcela. As pessoas confundem muito, acham que a empresa às vezes está pagando menos, mas não é, porque essa segunda parcela, ela vem com os descontos do INSS e se houver imposto de renda, para aqueles trabalhadores que recebem um valor que é atingido pelo imposto de renda, vem também esse desconto do imposto de renda. Então essa segunda parcela é sempre um valor a menor, é importante estar atento para esse detalhe. É interessante, então, doutor Efigênio, se esse pagamento nessa segunda parcela não foi depositado até o dia 20 de dezembro,
o profissional, né, o empregado, precisa procurar o setor de recursos humanos para tentar negociar, ver o que foi que aconteceu. O direcionamento é esse, então? Perfeito. A gente sempre orienta para o diálogo, né? Não adianta o trabalhador, é lógico que vai ser necessário, se procura a empresa, tenta uma negociação, saber o que houve, uma previsão de pagamento, né, e não há uma solução, lógico que o trabalhador ele não pode ficar prejudicado, ele vai ter que buscar o Ministério do Trabalho, ele procura o sindicato da sua categoria, ou até mesmo um advogado de sua confiança. Mas na primeira orientação, o primeiro caminho a ser seguido é procurar a empresa, para saber qual será a solução com relação a essa segunda parcela. Importante dizer também, Juliana, que tem empresas que, na verdade, não pagaram nem a primeira parcela. Né? Então, tem que se buscar uma solução, no primeiro momento, um consenso com a empresa, se não conseguir, procurar exatamente o Ministério do Trabalho. O próprio Ministério Público do Trabalho recebe muitas denúncias nesse período em relação ao não pagamento do 13º, né? Mas, primeira orientação, uma conversa, uma mediação com a empresa, para uma solução. É importante também, doutor Efigênio, que as empresas, né, os empregadores acompanhem esses prazos e os cumpram, né, até para estarem de acordo aí com a legislação trabalhista. Claro, é importantíssimo para que a empresa veja, se a empresa não pagou, algum motivo, e para essa empresa ela ser penalizada, né, nós estamos falando de uma multa de R$ 170,25 por trabalhador. Né? Então, é de algo que é obrigação do empresário, do empregador, fazer esse pagamento. Importante dizer também que o empregado pode, inclusive, entrar com ação pedindo a rescisão do seu contrato de trabalho por falta dessa obrigação contratual. O pagamento do 13º, da primeira e segunda parcela, é uma obrigação contratual, está na legislação, o empregador tem que cumprir com isso em relação ao empregado. Perfeito, então, doutor Efigênio Medeiros, advogado trabalhista. Muito obrigada por conversar com a gente e esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu que agradeço, Juliana, sempre as ordens para trazer informações e tirar dúvidas da população. Aí, dúvidas esclarecidas, né? O Efigênio Medeiros, advogado trabalhista, explicando o que é que o empregado precisa fazer caso não tenha recebido nenhuma parcela, né, do 13º salário referente a este ano. A gente lembra, né, a primeira parcela deveria ser paga até 29 de novembro e a segunda parcela até a última sexta-feira, dia 20 de dezembro. Era o prazo final para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Caso isso não tenha acontecido, o funcionário, né, o empregado, ele pode sim procurar o setor de recursos humanos, conversar, tentar entender o que pode ter acontecido para que esse pagamento não tenha sido efetuado dentro do prazo. E como o doutor Efigênio explicou para a gente também reforça, né, o não pagamento do 13º salário gera uma multa aí para o empregador de R$ 170,25 por empregado. E caso essa empresa, né, já não seja essa a primeira vez que isso pode ter acontecido, né, do atraso do pagamento do 13º salário, essa multa pode dobrar no caso de reincidência. Então, é importante sim estar de acordo com os prazos e o empregado não hesite, né, em ir atrás dos seus direitos, até porque o pagamento do 13º salário aí faz parte do direito do trabalhador. Então, pode sim procurar o setor, né, de recursos humanos aí das empresas para entender e tentar negociar, verificar o que pode ter acontecido. Essa é a orientação inicial para quem não recebeu o 13º salário ainda, viu, Renata? Perfeito. Obrigada, Juliana. 10h23.